As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook, o Regional, pelo YouTube e também pelo Instagram. Estamos aqui nos estúdios do Jornal Regional, em Assis Chateaubriand, para iniciarmos mais um capítulo do programa Nossa História. O capítulo de hoje nós vamos estar contando a história do prefeito Oswaldo Lage dentro do tema História Política. Vocês acompanharam ontem, então, a primeira parte do 19º capítulo, que foi contando a história do governo do senhor Oswaldo Lage. Vocês viram ali como que foi, quantos candidatos, número de votos, composições da Câmara, a luta ali pela presidência da Câmara. E vocês tiveram a noção aí de como foi o embate para até o seu Oswaldo ganhar a eleição. E agora, nessa segunda parte que vocês vão assistir hoje agora, eu, o Boiago e o Cláudio, filho do seu Oswaldo, nós vamos estar aqui mostrando para vocês as obras do governo do seu Oswaldo Lage, que foi tido como um dos melhores prefeitos de Chateaubriand, e especialmente pela qualidade das suas obras. Não é em destaque muito quantidade, mas a qualidade das obras de Oswaldo Lage. Todas as reformas que ele fez, todas as pontes que ele reformou, todas as quadras que ele construiu foram feitas com muito capricho, com tudo de concreto. Ele era muito caprichoso, muito exigente na qualidade das obras, porque ele prezava muito que o dinheiro público, o dinheiro dos impostos dos contribuintes tinha que ser muito bem aplicado. Então hoje, nessa segunda e última parte do programa Nossa História, do 19º capítulo, vocês vão conhecer como foi o governo do seu Oswaldo Lage em termos de obras, em termos de construção, em termos de execução. E vão ver também aí bem pormenorizado, que o episódio onde a Assis Chateaubriand lutou para desmembrar da Cooper Valley, numa luta do seu Oswaldo também. Essa segunda parte está muito importante também do programa Nossa História, contando a história do governo do Oswaldo Lage. Programa Nossa História. Oferecimento: Solsten Energia Solar. O sol é a nossa energia. Cevale, 50 anos de uma bonita história. Silote, há mais de 40 anos, crescendo com Assis Chateaubriand. Supermercados Estela. Nós acreditamos no futuro e no potencial de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, lugar ideal para viver, conviver e ser feliz. Agora, Cláudio, eu acho que essa votação aqui, até que o Boiago comentou, até achou um pouco baixa a votação do seu pai mesmo, que estava liderando as pesquisas, mas eu acho que tem uma resposta aqui. Eu somei mais ou menos por cima aqui os votos válidos, deu 18 mil agora para 26, deu uma abstenção de 8 mil votos. Justamente foi o voto vinculado para governador. Então está explicado. O voto vinculado, muita gente ficou com raiva, então ou anulou o voto, ou não foi votar, né? Exatamente. É o que deve ter ocorrido, né? Tá, realmente. Bom, nessas eleições de 82, foram eleitos mais 9 vereadores. Luiz Carlos Gomes ficou mais votado, 900 e... O Nelson vai me acompanhando aqui, Nelson. O Luiz Carlos Gomes, que partido que era? MDB, né? MDB. Ele era candidato do seu Oswaldo. Sim. 924 votos. O Enzo Aleixo, também MDB? 818 votos. Era do seu pai também ou era do Everaldo? Seu pai também, né? O Adilor Ferraz da Cruz era do PDS. Do PDS. 739. Ele veio lá do Encantado com uma base, né? Então fez uma boa votação. Nelson Boiago, 610 votos, PDS também. PDS. Nelson, aqui, na eleição passada você fez 619, agora 610. Você sempre manteve um eleitorado bem fiel, né? Sim, e outra. Você não teve aquela eu estava numa dificuldade, votado, eu estava numa dificuldade danada política, tanto a prova disso, né? Que você se percebe que o único que se elegeu foi eu, né? Entendeu? Os outros demais vereadores, os demais candidatos... Então o desgaste da Câmara anterior tinha sido muito grande. Tinha sido muito grande. Tá. E vamos lá. José Costa era também do PDS? PDS. 578 votos.
José Cassiano do Rego, PDS. PDS também, 554 votos. Do seu José Martins, se não me engano, né? Será que ele era do seu Otávio? É, do seu Otávio. Ou era do Everaldo, por causa do socialista? Não, acho que Não, do ele seu era Otávio. PDS. Ele era PDS. O Everaldo é MDB. Ah, não, é do Everaldo, não. Exatamente, estou fazendo confusão aqui. Luiz Osiris Morgan, 489. Esse era, Esse era do meu pai. Assim. era do seu pai também, né? Então, até aqui, seu pai já tinha feito o Luiz, o Enzo e o Luiz Carlos Gomes. Ele tinha feito 3 vereadores. Tá, o Ademar Rodrigues também era do seu pai? Também era. Do MDB, 485 votos. E o Onofre Inácio da Silva, 451, ele era do PMDB. MDB também? Ele era Eu não lembro se era do Everaldo ou se era do... Seu pai. Mas era um do PMDB. Era de Oswaldo. Acho que era do... Não, eu acho que era do seu pai. O Onofre que eu não lembro se Acho que era do seu pai. Nessa legislatura aqui, veja bem, ó, com a morte do Dr. Luiz Osiris ali na curva do Santa Rita, assumiu no seu lugar o Nilton Barbieri. Nilton Barbieri. Nilton Barbieri. Nilton Barbieri, que tinha feito 439 votos lá do Jardim Progresso, né? Jardim Progresso. E como o seu Ademar Rodrigues, ele foi ocupar uma secretaria, um cargo na prefeitura, aí no seu lugar entrou o Oswaldo Chalkowski, lá de Bragantino, que tinha feito 444 votos. Ele era suplente. Ele era suplente, o Chalkowski, tinha ficado suplente, ele entrou. E esse caso aqui do seu Ademar é um caso que, como eu disse agora há pouco, né, faz parte da história e a gente tem que contar a história. Eu me lembro que o seu Oswaldo, quando ele montou a sua equipe de assessores, e eu me lembro que logo no começo surgiu alguns nomes ali que a população começou a ter alguma dúvida. E eu me lembro que o seu Oswaldo foi muito enfático. Ele disse que os assessores dele tinha que ser da confiança do povo, mas acima de tudo da confiança dele. Que se por acaso algum assessor fizesse alguma atrapalhada, ele assumia a responsabilidade. E acabou acontecendo, né, Cláudio? Sim. Acabou acontecendo que o senhor Ademar acabou tendo um problema lá na contabilidade. Agora do IPTU, parece. No IPTU, teve problema lá que não foi coisa boa, né? Foi coisa boa. E aí o que o seu Oswaldo fez? Eu me lembro que o prejuízo da época, o seu Oswaldo ressarciu o dinheiro do bolso dele para os cofres do município, né? E o Ademar, né, caiu fora e no lugar dele entrou o Oswaldo Chalkowski. Confere, Nelson. Vou explicar bem. O seu Ademar, ele se elegeu vereador. Ele é vereador. E o seu Oswaldo, Deu um cargo para ele se licenciou e deu cargo na prefeitura. Deu o cargo dele para o Chalkowski. Ele deu cargo e ele foi para a tributação. E ele cometeu uns erros na tributação, inclusive esse erro que ele cometeu surgiu das minhas mãos, eu que descobri. Porque ele tinha ido num domingo fazer uma oferta para uma pessoa ligada da minha família, que dava um desconto especial no IPTU. Aí nós começamos a investigar aquilo lá. E chegamos à altura que ele estava cometendo alguns erros ali dentro. Aí foi levado para o seu Oswaldo chamou ele e já deu ultimato para ele, né? Mas aí, nesse caso, ele já estava com o processo de cassação na Câmara. Então ele não tinha escolha, certo? Ele estava com um processo já de cassação. Mas antes de ele ser cassado, ele renunciou o mandato de vereador e o seu Oswaldo exonerou ele. Está vendo, pessoal? Por que eu escolhi o Nelson para ser meu assessor aqui? Conhece muito bem da história. Cláudio, a sua opinião aí, nesse episódio aí do seu Ademar, a palavra que seu pai cumpriu, que os assessores têm que ser da confiança da população, mas dele acima de tudo, como é que você viu esse quadro? Ele sempre agiu assim, né? Meu pai sempre foi muito positivo. Para ele sim era assim, não era não. Correu fora da linha, cai fora. Então não tinha esse tipo de vamos dar um jeitinho, passava não. Era tudo ou nada. Ou é honesto ou é desonesto. Meio termo não existe. E eu me lembro que não deve ter sido fácil para seu pai, porque eles eram amigos, né, cara? Sim, muito amigos de casa. Mas o seu Oswaldo era o Cláudio.
Você é filho e eu sou amigo da família, e você sabe, fui vereador com seu pai. O seu Oswaldo é uma pessoa séria, é das pessoas mais sérias que eu conheci em toda a minha carreira política, entende? Um homem sério, um homem de família, então jamais ele aceitava qualquer coisa errada. Infelizmente, então, pinta muito pouco político assim hoje. Com certeza. Né? Até porque os que podem ser assim não querem entrar na política, porque o desgaste é grande, né? Infelizmente, todo político sofre todo tipo de influência para corrupção, né? Infelizmente. Cláudio, eu vou até aproveitar, eu ia fazer essa pergunta para você semana na frente, mas vou fazer ela agora, já que você tocou no assunto do desgaste, né? Que a pessoa de bem não quer entrar em função do desgaste. O que se comentou depois que seu pai deixou a prefeitura como prefeito, é que seu Oswaldo Lage tinha sido o prefeito mais honesto do que já tinha passado na prefeitura, tanto é que ele estava saindo mais pobre do que ele entrou. Isso procede? É uma realidade. Meu pai fez muita coisa, gastou muito dinheiro próprio dele em situações assim, sabe? E até ele era cuidar um pouco também. Ele era segredeiro. Ele até não contava muitas coisas para a família. Ainda hoje, eu descubro coisas que ele fez naquela época e tal, que o pessoal conta pra gente que a gente nem ficou sabendo. Meu pai comprou muita casinha para um, para outro, terreno para um, para outro. Ele foi assim mesmo. Tem um amigo meu aqui que trabalhava na serraria dele. Isso ele pode contar para vocês. E ele perdeu um dedo numa fita lá numa serra. E um dia meu pai, conversando com ele falou: seu Oswaldo, será que tem jeito da gente ser indenizado por isso? Ele falou: olha, marca o que eu estou escrevendo aqui, falando para você agora. Quando eu receber o meu 16º, acho que foi 16º salário, eu vou te dar um valor de indenização. O cara estava trabalhando um belo dia lá, chegou lá, meu pai com o envelope para ele. Falou: você lembra aquilo que eu falei para você aquele dia? Está aqui. É o Agostinho Carreiro. Se você quiser, pode perguntar para ele que ele não vai te desmentir. Ele vai falar isso daí para você. Então, meu pai assim, era um homem de muita palavra, era um homem de muita atitude, né? Então, ele também era muito aberto com a população, gostava de atender, abriu assim o gabinete, né, para o povo. Atendia na rua, onde encontrasse. Então, nesse sentido, ele sempre foi muito firme. Nelson, você dá um testemunho rapidinho aí, que a maioria dos que entraram na política saíram mais pobres do que entraram, né, Nelson? Com exceção de algumas aí que andaram ganhando as concessões de rádio, mas é muito pouco, né? Política é uma coisa, a história do político é o seguinte: ele deixa de cuidar das suas coisas e vai cuidar das coisas dos outros, né? Então é complicado, né? Eu mesmo, né? Eu quando entrei na política, eu estava em ascensão na minha vida de empresarial, nós era entre os irmãos, tinha cerealista, né? Tinha já vários caminhões e nós estávamos trabalhando e o movimento era grande, né? Mercadão dos tecidos. Justamente. E eu que gerenciava tudo, aquele grupo de empresa, que nós tinha a transportadora, nós tinha o mercadão, nós tinha a cerealista, já tinha as terras, cada um cuidava de uma parte, mas eu tomava todos os cuidados. Eu até não posso criticar muito a política, que eu perdi muito na política, mas deixei de ganhar bastante, entendeu? Então, é o caso do Sr. Oswaldo. Então, as pessoas honestas, as pessoas direitas, quando entram na política, eles sofrem. Eles sofrem bastante porque ele não sabe fazer corrupção, ele não vai fazer corrupção, ele jamais. E aí ele fala não. Por exemplo, aparece 10, mas no meio desses 10 tem 4, 5, 6 que você não tem como falar não. Você tem que fazer, né? Eu cansei de pegar pessoas aqui, levar em Maringá, levar em Cascavel, mas era com o meu carro, com a minha gasolina, eu não pegava da prefeitura, porque eu achava injusto aquilo. Então a pessoa séria, quando é séria, como é o caso do Sr. Oswaldo Lage, está justificado ao filho que está aqui do nosso lado hoje, com muita honra, que é o Cláudio, né? Que o prejuízo que ele levou, né? Eu tenho certeza de uma coisa: o lugarzinho lá no céu está guardado, tá? Ele está lá.
Cláudio, só para pegar um gancho aí, que eu me lembro, cara, que eu fazia as fotos do desfile no aniversário da cidade, né? E sempre os desfiles terminavam com aquela fila de caminhões, de carretas do seu pai que puxava cimento para Itaipu, né? Seu pai tinha uma estrutura grande, né, cara? Mas a bondade dele e a honestidade dele na política perdeu muito, né? Perdeu, com certeza perdeu. Você vê até um desfile desse daí, você imagine parar uma empresa levando cimento, lavar todos os caminhões para trazer aqui para participar de um desfile. Isso tinha um custo, tinha um preço, tá certo? E ele até fazia isso porque, assim, não tinha muito o que apresentar na época, né, nos desfiles. Então era algo assim que elevava o nome da cidade, né? Porque era mostrar o potencial da cidade. Exatamente. Nós puxamos em torno de 20% de todo o cimento que foi na usina Itaipu, na construção da usina Itaipu. Tá, gente, um pedaço da história que não estava no meu script aqui, né? Assis Chateaubriand, através do seu Oswaldo Lag, 20% de todo o cimento da usina da Itaipu foi através do trabalho do seu Oswaldo Lag. Foi Assis Chateaubriand que deu essa contribuição para a maior usina hidrelétrica do mundo. Bem, nessa legislatura, o Onofre foi presidente da Câmara em 83, 84, Nelson Boiaga 85, 86, José Costa 87, 88. Mas a eleição do Onofre, que foi o primeiro, e na eleição também do Zé Costa, teve muito tumulto. Como é que foi aquele tumulto lá? Conta para nós um pouquinho da briga. Eu sei que do Onofre não era para ser ele primeiro, né? E depois foi ele. O caso do Onofre é o seguinte, o PMDB fez 5 vereadores, o PDS fez 4. É claro que eles tinham maioria e ia fazer a mesa, né? Ia fazer a presidência, ia fazer a secretaria, estava tudo na mão deles. Aí ocorreu o episódio que até eu, em função da minha... Eu não tinha interesse mais de participar, porque eu tinha sido presidente 2 vezes. Eu tinha sido presidente na primeira vez do COIT e na prorrogação de mandato. Eu já tinha sido 2 vezes presidente. Já tinha matado a vontade de ser presidente. Certo. Mas ali aconteceu um episódio que todo mundo, até veio o Cláudio está aqui, eu vou contar agora, eu vou contar a história, para ele ficar sabendo agora, porque ele não sabe dessa história. O porquê que o Onofre foi o presidente, que não era cotado o Onofre. Eles já tinham feito uma reunião, tinha feito uma ata, o presidente era o Luiz Osíris, certo? Mas uma semana antes, eu recebi uma provocação do Luiz Carlos Gomes. O Luiz, eu estava na rua, o Luiz encostou o carro do meu lado assim, abriu o vidro e dava de dedo. Falou, se você já mandou demais, não adianta vir você agora você não manda mais nada. Então quem manda agora é nós vocês do PDS, nós não vamos dar nenhum cargo para vocês e tal, e com aquela arrogância dele, pegou e saiu. Eu falei, você não sabe com quem você está mexendo. Carroça, cavalo curta, né? Certo. Aí eu fui, peguei, eu era muito amigo do Onofre, falei, Onofre, você quer ser presidente? Você vai ser presidente. Os 4 do PDS votou nele. Aí, mas para isso, existia de correr o risco do Onofre, porque era... Não votar nele mesmo. Justamente. Então ele votava nele mesmo, ele não corria o risco de perder o mandato, né? Ele não corria o risco, ele podia votar, ele estava votando no PMDB. Nós 4 votávamos nele. Mas para isso, aí eu falei assim, nós precisamos da primeira secretaria. Mas como vamos ganhar a primeira secretaria? Nós vamos ganhar a primeira secretaria. Como? Você não vai votar nem para... Você vai votar em branco. Falei para o Onofre. Para primeiro secretário, você vota em branco. Você vota, porque aí nós vamos votar no Adilor, o Adilor é o mais velho, o regimento interno vai empatar, vai empatar, tá? Eu fiz, né? Eu dei um nó, mas isso eu fiz não para o Oswaldo, nem para mim me engrandecer, nem nada. Para dar o troco para o Luizão. O troco da provocação que ele fez para mim no meio da rua. Você está entendendo? E eles acabaram se perdendo ali. E nós tínhamos a dificuldade que o
para ser primeiro secretário, tinha que ler a pauta da reunião da Câmara. E o Adilor não tinha leitura para isso. Então, o que nós fez? Nós elegeu o Zé Costa na segunda secretaria e o Zé Costa tinha o direito de ler a pauta das sessões da Câmara. Então, foi um jogo muito bem ali, né? Trama. Então, foi uma trama. Aí o Luizão, né, até no discurso dele, que ele fez... Reconheceu ele. Ele reconheceu e... Disse que ele disse que o PMDB estava se sentindo ultrajado, tudo bem, né? E eu concordo com ele, né? E eu quieto, né? Simplesmente. Aí ele falou, agora nós devemos parabenizar aqui o Nelson Boiá com a sua estratégia. Então, ele mesmo teve que fazer uma retratação do que ele... Porque eu não tinha provocado ninguém. Não, eu já tinha reconhecido que eles tinham a maioria e fazia. Porque eu também não tinha interesse de presidente da Câmara. Tanto é que o presidente foi o Onofre. Então, Cláudio, eu acho que seu pai nem ficou sabendo dessa manobra, não, né? Não, depois ele ficou sabendo, porque eu acho que o próprio Onofre contou para ele, né? Porque tinha bastante vínculo, né? Mas parece do Luizão ter provocado, você pode falar. Não, de ter provocado não, mas vamos dizer assim, o Luizão era um cara meio sistemático. Eu acho que meu pai até agradeceu de não ter sido ele o presidente da Câmara. Justamente. Porque ele era complicado para lidar com ele. Realmente é isso que o Nelson falou, ele era bem arrogante, era bem assim, subiu na cabeça, né? O fato de ter sido mais votado e tal, né? Tudo Tanto Cláudio, que a Câmara tomou uma posição ali, assim, talvez alguns pontos radical contra o seu pai, mas foi em virtude do posicionamento do Luizão na Câmara. Porque ele ficou com o pé em cada canoa, em cada lado, você está entendendo? E o Oswaldo perdeu a confiança nele, entendeu? Porque ele fazia críticas, uma segunda-feira ele elogiava, na outra ele criticava, entende? Aí o Cassiano, já que tinha as pretensões políticas dele, provocava. Aí virou um atrito entre Cassiano e Luizão dentro da Câmara, que foi difícil passar aqueles 6 anos naquela legislatura. Não foi fácil, não. Bom, está explicado aí, ó, por que o Onofre foi presidente da Câmara, sendo que... Bom, o Nelson explicou. Mas eu me lembro também, Cláudio, você quer comentar alguma coisa sobre esse episódio aí? Não. Eu me lembro também que a eleição do Zé Costa foi um tumulto danado também. Um tumulto danado também, que na primeira noite que teve a eleição, quem ganhou foi o Onofre. E o Luizão descontrolado, que não aceitava o Onofre ser presidente, parece que ameaçou até com revólver, foi um tumulto danado. E o Nelson, como presidente, me lembro que teve que... você suspendeu a sessão, né? Justamente. Ali suspendeu a sessão, e aí, quando foi no outro dia, a Zé Costa foi lá e acertou com o seu Oswaldo e acabou sendo presidente. Ocorreu o seguinte, ali naquele episódio, porque nessa legislatura eu consegui a presidência também. Eu consegui... 85, 86, né? 85, 86. Depois do Onofre foi você. Depois do Onofre fui eu o presidente. E quando veio a eleição dessa confusão, o Luizão não aceitava de forma nenhuma a situação. E ameaçou dentro da Câmara, naquela sessão, o Adilor. Né? Ele chamou o Adilor numa repartição da Câmara lá e começou um barulho meio, né, que nós tivemos que intervir e ver o que estava acontecendo. O Luizão, a esposa dele, a dona Lara, que Deus o tenha de memória, o filho dele, o Renatinho, né, o Renatão, né, partiram para cima. Eu sei que o Nelson foi obrigado a suspender a sessão. E aí, no dia seguinte, a história mudou tudo, né? Isso foi desse jeito, corretamente. Muito bem. Com esta Câmara, o seu Oswaldo Lage governou o município de Assis Chateaubriand até o dia 31 de 1988. Ele teve um mandato extra de 2 anos. O que foi o motivo, Cláudio, que seu pai teve mais 2 anos também? Me parece que foi para coincidir as eleições de governador, uma coisa assim na época, que teve 2 anos a mais. Aí teve um ano que coincidiu todas as eleições do mesmo ano. Isso. Com a prorrogação de 2 anos na eleição anterior, com o coice do mandato do coice, aí houve um descontentamento de deputados, senadores, deputados federais,
E para não coincidir a eleição com o prefeito, então foi realizada a eleição para 6 anos. Então o São Oswaldo foi eleito já consciente para um mandato de 6 anos, para depois dar continuidade. Ele foi eleito em 82 e deixou em 88 o mandato. Exatamente. Bom, aqui nós vamos falar um pouco agora aqui, de forma sintetizada, no que representou o governo do senhor Oswaldo Lage para Assis Chateaubriand. Eu coloquei o título aqui, Lage ajudou a escrever a história de Assis, né, com a sua gestão. Ele construiu várias obras, com destaque para o ginásio de esportes, Tancredo Neves, Paço Municipal e Estação Rodoviária, considerada 3 obras grandes. Essas obras, Cláudio, você lembra que eram obras também que havia sido iniciadas no governo do Porto. Todas inacabadas. Né? Inacabadas. E seu pai já de cara já cuidou de fechar elas, né? O ginásio de esporte era um buracão que tinha lá e um início de parede embaixo. A rodoviária não tinha galeria pluvial nenhuma, que não podia, que as enxurradas vinham todas da avenida, e se não fizesse as galerias, não tinha como nem utilizar a rodoviária. Você acompanhou também esse período, né? Sim, o São Oswaldo é a administração marcante dele, reconhecido por muitos chateaubriandenses hoje, como foi o melhor prefeito da história de Assis, certo? Isso é inegável, que o pessoal ainda comenta isso, né? Porque o grande... quando o São Oswaldo assumiu a prefeitura de Assis, 90% das pontes de todo o município era feito de madeira do tempo da colonizadora, certo? Essas madeiras já estavam apodrecendo. Quem tinha sido feito é o seu Catarinuk. O pai do Hamilton Catarinuk, né? Sim, e o seu Oswaldo transformou essas pontes todas em concreto. Então foi um trabalho muito importante. Aí você vê, né? O seu Oswaldo, ele construiu o ginásio de esporte lá, né? Só tinha iniciado, não tinha nada, a rodoviária. Mas o grande feito do seu Oswaldo, que o pessoal tem, né, que está aí nos ouvindo e tem que saber, porque na época tinha um problema muito sério de construir asfalto em Assis Chateaubriand. E o seu Oswaldo pegou o asfalto onde é a Volkswagen hoje e levou até o fim do Jardim Progresso, onde ninguém tinha condição de pagar, com as 2 pistas, com as 2 vias. Aí depois ele pegou aqui no Horto, onde é a rodoviária, até no Poço Sem Milha. Aí ele pegou toda a Pioneiro. E essa aqui também. Certo? Aí ele pegou, quer ver o que ele fez? Aí ele pegou da São Francisco até a polícia rodoviária, e era uma época que a dificuldade era recurso do município, você está entendendo? Então, você se imagina hoje construir tudo isso aí com 2 pistas e fazendo tudo isso aí. Outro grande feito de Oswaldo foi adquirir o Horto Florestal, né? Que foi na administração dele, né? Isso nós participamos junto. Eu tenho muito orgulho disso, de ter participado de tudo esse período da legislatura do Oswaldo Lage. Eu me lembro, o Cláudio, que com referência ao Horto, né? E já tinha um monte de poceiro lá que estava desmatando, né? E seu pai bateu o pé firme, negociou com a cruzadora e não expulsou aqueles caras lá. Sorte foi seu pai bater firme lá, senão nós não tínhamos esse Horto hoje, né? É uma coisa que ninguém pode derrubar, ninguém pode mexer, né? Sem contar que isso aí ajuda até no ICMS, porque tem a questão do ICM ecológico, isso tudo hoje. Mas assim, meu pai teve um sacrifício muito grande de início na administração dele. Que, para você ter uma ideia, a gente não comentou isso, mas quando ele assumiu a prefeitura, ele pegou com 4 folhas de pagamento atrasada e 1 13º. Você imagine para você pôr em dia tudo isso daí. Sabe o que é? Eu acho que naquela época já tinha uns 600 funcionários a prefeitura. Por 600 folhas de pagamento vezes 4, vezes 5 por causa do 13º. E ele conseguiu pôr em dia. Essa prefeitura que foi construída totalmente com recursos municipais. Não tem esses empréstimos que vêm, não tem emenda de deputado, não tinha nada disso naquela época. Máquinas, o que ele comprou de maquinário, moto niveladora, e caminhão caçamba e tudo,
é uma coisa fantástica, assim, sabe? Caramba. Nesse período, eu me lembro que uma coisa interessante também no governo de seu Oswaldo foi que ele sancionou a lei número 650 do dia 5 de julho de 84, tornando o dia 16 de julho como feriado municipal religioso em homenagem à padroeira do município, Nossa Senhora do Carmo. Foi no governo dele que o dia da padroeira se tornou feriado em Assis do Grande, né? Tá. Nesse período, Nelson, você falou do asfalto, só queria que o Cláudio me lembrasse. Eu me lembro que esse asfalto aqui, da Avenida Tupãssi, aqui na frente do Jornal Regional, na frente do Mercado Estela, esse asfalto me parece que o seu pai demoliu ele e fez tudo de novo. Algo assim. Algo assim, né? Me parece que foi isso aí, né? Todos esses asfaltos onde tem essas palmeiras imperiais plantadas foram obras feitas pela época do meu pai. Muito bem. Nesse período, Nelson, conta também a história que Assis viveu bons momentos na agricultura, com safras abundantes, bons preços que possibilitou uma excelente arrecadação aos cofres do município, que, por sinal, foi muito bem aplicado pela séria e competente administração do seu Oswaldo Lag. No ano de 85, nós chegamos a ser aqui a capital nacional do trigo, atingindo níveis considerados de produção. Foi no ano de 85, no governo do Lag, que nós somos capital do trigo, né? Foi 85 e 86, né? Foi 2 anos em seguida, nós fomos o maior produtor, o maior produtor de trigo do Brasil. O clima corria bem e não se tinha plantio de safrinha também naquela época, não se. Porque o soja era plantado muito mais tardio, né? E depois é que foi mudando o tempo, que foi viabilizando a cultura do trigo nesse período do milho, nesse período que se planta hoje. Então a safrinha do milho acabou também inviabilizando o trigo também, porque a produção do milho é muito maior. E sem contar que outra coisa que mexeu com isso também foi a questão da implantação dos frigoríficos na região oeste do Paraná, que passou a consumir muito milho, né? Então inviabilizou o trigo em função de preço, porque o milho passou a tomar espaço do trigo. Nelson, você que era da agricultura, é isso mesmo? Bem colocado pelo Cláudio, porque a desistência do trigo também houve em razão dos incentivos que foi tirado, né, pelo governo e os preços que passou a não ser compatível, né, com o plantio, com as despesas. Aí começou a surgir, né, a possibilidade de plantio de milho, né? E como bem colocado pelo Cláudio, né, as épocas foi mudando, o tempo foi mudando e foi possibilitando o milho, por exemplo, o milho plantado em janeiro e fevereiro, até o mês de fevereiro em Assis, ele se torna uma safra, chama de safrinha, mas já não é mais safrinha, é uma safrona, hoje se tornou uma safra normal do milho. Muito bem, eu estou muito contente com o programa de hoje, que eu estou muito bem assessorado aqui. Mas apesar das vacas gordas, o Lag teve que resolver um sério problema: construir em tempo recorde o novo prédio da Prefeitura Municipal, que tinha pegado fogo, né? Foi no dia 1º de setembro de 1985, queimou a Prefeitura e a Câmara. Ou seja, poucos dias depois da Festa das Nações, mais precisamente após o baile do 19º aniversário do município e o encerramento da 7ª Festa das Nações, que acontecia a festa, né, depois lá na frente que se encerrava, né, fazia aquele grande baile, baile, Coração da Rainha, e acabou o baile e aí já veio a notícia do incêndio, né? Exatamente, foi isso mesmo. Foi uma loucura, né, Cláudio? Foi uma loucura. Esse episódio, então, na época, se achou, e é bem possível que tenha sido um incêndio criminoso. Mas, prédio de madeira, aquilo pega fogo, prédio antigo, seco, pega fogo com uma rapidez. O fogo surgiu lá no fundo da onde era
a Câmara lá que tinha acho que tinha uma cozinhazinha da Câmara lá no fundo lá. Me parece que um bujão de gás é que provocou o incêndio. O incêndio ele se iniciou na Câmara Municipal, que era no fundo da Prefeitura, que a Prefeitura funcionava junto com a Câmara. A Câmara usava uma parte, que esse prédio tinha sido construído pelo seminário, né? Para os padres. Então, uma parte era a Câmara Municipal e a outra parte maior ocupava a Prefeitura. E o incêndio se iniciou lá, sim, porque tinha um porão, ele tinha mais ou menos 1 metro. Era elevado. Elevado. Em cima de certo, tocos de madeira. Tocos de madeira e era tudo soalho, madeira e o incêndio iniciou lá. E o que acabou? Acabou o seu Oswaldo ficando com a chave da Prefeitura, única coisa, a chave da Prefeitura, e eu com a chave da Câmara. Só o que restou. Então me fala uma coisa, vocês dois. Não sobrou nada, não deu para salvar nada, Grande. Aí é que está a questão. Meu pai sempre falava, graças a Deus, a parte de contabilidade foi preservada. Senão, a situação, quer dizer, poderia gerar até uma onda de que pudesse estar querendo fazer alguma coisa errada e queimou para não ter arquivo. Meu pai falou, Deus foi tão bom que preservou a parte de contabilidade que era na frente. Ficou uma parte da frente salva. Então, o documento foi salvo. O laudo de exames do Instituto de Criminalística do Paraná, sob o número 117.434 das folhas 3, diz que a ignição do presente incêndio fica indeterminada por falta de condições técnico-científicas da sua definição. Porém, na época, o que o Cláudio falou aqui, admitia-se a probabilidade de um incêndio provocado por ação humana, mas que acabou ficando tudo nas especulações. E agora, diante daquilo que vocês estão falando aqui, com relação a eu ter começado lá na Câmara, eu também acredito, né, que não foi criminoso. Acredito que não foi. Diz aí a Fátima, no seu livro que ela escreve lá, Fátima Oliveira, ela escreve um depoimento desse aqui no livro do Laércio Souto Maior, e ela conta que houve algumas peças lá que derreteram demais, que não era com fogo normal, não teria derretido tanto, né? Mas pelo que vocês estão contando aí, eu quero acreditar que não tenha sido criminoso. E se foi criminoso, Cláudio, pensando em destruir aqueles documentos lá... Não deu certo. Não deu certo, porque foi salvo, né? E o que o senhor Oswaldo fez? Rapidamente, ele tomou iniciativa. Pô, tá com a chave da Prefeitura na mão, o Nelson com a chave da Câmara. E alguns documentos que sobraram, o que ele fez? Ele os padres foram muito gentis, ele da Nossa Senhora do Carmo, já cedeu o salão da paróquia Nossa Senhora do Carmo para ele fazer dali as instalações da Prefeitura. Daí uns dias o pessoal da SEMA já também cedeu para o seu Oswaldo, a Prefeitura funcionou por um bom tempo na SEMA, enquanto se construiu o novo prédio. Né? E graças à visão empreendedora do seu Oswaldo, não foi construído só mais um prédio para abrigar a Prefeitura. A CIS ganhou um dos mais modernos prédios da região, um verdadeiro cartão postal, que é o Paço Municipal, que mais tarde recebeu a denominação de Oswaldo Lag, numa justa homenagem para quem tinha realmente sido o autor da construção daquele prédio. Mas além da construção do Paço Municipal, o seu Oswaldo Lag, a sua gestão foi marcada por grandes obras, que nós já comentamos na esporte, rodoviária, mas uma coisa também que marcou, claro, foi, além daquilo que você falou, né, das pontes de madeira, eu me lembro que o seu Oswaldo fez muitas quadras de futebol suíço, quadra poliesportiva, e fez muito barracões comunitários, salões comunitários, né? Sim, exatamente. Ele incentivou, porque tinha ainda muita população na área agrícola, né? Eu acho que passou de 30 salões comunitários na época. Assim como pontes, também foram mais de 30 pontes que foram construídas de concreto, para não se desmanchar mais, né? Tanto é que você não ouve mais falar em ponte destruída, né? E esses salões comunitários ajudaram muito a população que vivia porque era um local para eles fazerem festa, para jogar seu futebol, arrecadar fundo nas capelas, que quase sempre eram ao lado do salão comunitário. Então era uma visão estratégica isso daí. Aliás, pena que com a diminuição da população, esses salões
foram ficando obsoletos, né? Uma pena, né? Mas nessa época existia ainda, né? Mas você aproveitou muito tempo o ainda, incentivo público para tentar segurar o agricultor. O objetivo era esse, segurar o agricultor na zona rural, entende? Então, o que precisava fazer? Dar um conforto para eles, né? Então se construía o barracão, né, alguns campos de futebol, e foi nessa tentativa de segurar as pessoas na agricultura. Mas ao longo do tempo, isso se tornou impossível, né? Já veio, passou a administração do segundo do Code, veio do Amaral. Quando chegou no Vitor Pestana, até eu questionei isso, que eu estava como vereador, Cláudio, eu questionei na época, porque o Vitor mandou um projeto para a Câmara para distribuir dinheiro para as comunidades. E eu questionei, eu falei, olha, gente, nós estamos aqui, teremos que pensar nesse projeto. Eu acho que esses dinheiro para a comunidade tem que se jogar no patrimônio. Os patrimônios não vão morrer nunca, eles vão continuar, vão crescer, mas essas comunidades... Tudo indica que dentro de uns períodos aí de 8, 10 anos, ela pode nem não existir mais. E é o que ocorreu, né? Hoje nós vemos aí qual é a comunidade que tem que estar funcionando ainda aí. É bem pouca, né? Sabe um outro fator também que também ocorreu esse fenômeno foi a questão dos assaltos que começaram a ocorrer no interior. Então o pessoal começou a ficar com medo de ficar pouca vizinhança. Você entendeu? Então o que aconteceu? Você nota que houve uma migração de muita gente para os distritos mais próximo, distrito e patrimônios, né? E aqui para a cidade, né? Tanto é que você vê aqui na cidade, tem muitas casas aí que tem barracão para guardar o maquinário agrícola aqui, dentro da cidade. Então o cara tira o maquinário quando precisa levar para a lavoura. Então essa é a questão de... Até tinha uma época que implantaram a patrulha rural, mas também não adiantou muita coisa, né? Porque os crimes começaram a ser meio pesados. Inclusive, o que você está falando aí, que é tanta verdade que hoje, por exemplo, eu percebo que os aviários que estão sendo construídos de alguns anos para cá, eles estão sendo construídos em consórcio, né? Pega uma determinada área, já controla 4, 5, 6 aviários, que é para deixar ali um caseiro, né? Para que a pessoa não fique lá sozinha na sua propriedade, um aviário que não pode nem numa missa, não pode ser para nada. Então, isso aconteceu bastante também. Tem bastante aviários já em agrupamentos, né? Sim, você colocou muito bem. Eu acho que é o projeto do futuro, é fazer em base de consórcio, né? E... além de se tornar mais barato, mais viável... Custo operacional. O custo, né? Mão de obra também para conseguir é mais fácil. Certo? Porque o próprio morador também, ele fica muito isolado, o caseiro. Você está entendendo? Ele fica muito isolado. Se acontecer de ficar doente, ou a mulher, a esposa, um filho, não é fácil. Tanto é que agora também você percebe que os aviários, eles estão sendo construídos todos agora à beira, às margens das rodovias. Da rodovia. E com casinha para mais do que um caseiro, né? Que é para o pessoal fazer revezamento também. Porque eu me lembro que tinha casais aí no sítio que falaram, sei que eu vou fazer aqui no aviário, cara. Eu não posso parar, não dá nem para ir numa missa. Não dá para assistir jogo de futebol na comunidade, que tem que ficar lá 24 horas, né? Ali cuidando. E agora, dessa forma que foi descentralizando, foi bom. Mas, Nelson, outra coisa também que eu achei que marcou também o governo do seu Oswaldo Lag foi que logo no começo o seu Manuel Ramos construiu o estádio de futebol, que foi uma das grandes obras do seu Manuel, mas quando chegou já no período do seu Oswaldo, o estádio já estava precisando de uma reforma, né? E ele fez uma ampla reforma, até você comentou no programa passado que você fazia parte também na Câmara e foi uma das pessoas que ajudou a coordenar aí essa reforma, né? E eu me lembro que com essa reforma do seu Oswaldo possibilitou trazer aqui a seleção de Master do Brasil, um jogo memorável, com transmissão ao vivo pela Bandeirantes, que foi transmitido pelo locutor J. Júnior. E eu achava que era pelo Luciano do Vale, mas o Nelson me corrigiu e colocou J. Júnior. Até o Rivelino veio aqui no jogo. Sim, o Rivelino, o Serginho Chulapa, o goleiro Ado,
Roberto Dias do São Paulo. Roberto Dias do São Paulo, eu me lembro que foi uma... Era uma seleção máster. Era a porque da seleção. Bandeirantes, né? Que era muito boa. Fala um pouquinho rapidinho, você que ajudou a coordenar isso aí, né? Bom, primeiro, falar sobre o estádio. Essa reunião, inclusive, nós fizemos uma reunião na Liga com os clubes que disputavam a primeira divisão. O Sosvaldo Lag participou, né? E nós colocamos a situação para o Sosvaldo. E o Sosvaldo até, ele era muito simpático nessa parte, né? Ele fez uma brincadeira lá dizendo o seguinte, mas quem cuida de futebol é vocês, por que vocês não falaram antes? Se vocês falam antes, isso já estava pronto. Vamos iniciar logo. Então, ele era, entende? E começamos, né, a iniciar, né, e foi um serviço muito bem feito. A drenagem desse estádio aí, essa drenagem aí é para qualquer clube profissional hoje disputar qualquer... Brasileiro aí. Foi bem feito. Então, foi muito bem feito, né? E agora só falta uma reforma, né? E quanto ao que a outra pergunta? Falta mais uma nova, não, era só essa. Não, sobre o jogo, né? É o jogo. Não, o jogo, esse jogo foi muito marcante na história de Assis, né? Porque é um fato inédito, né? Veja bem há quantos anos o mandato do Sosvaldo, né? E ele tinha como diretor Carlos Alberto Sodré, né? Também um cara bastante assim, corajoso, e nós demos a estrutura da parte do futebol, e eles organizaram a vinda entrar em contato com o Luciano do Valle, que era o diretor dessa área da TV Bandeirante, e foi possível transmitir esse jogo ao vivo para todo o Brasil. Então, a Assis a história de Assis, eu sempre tenho dito aqui, ela é muito bonita, tem muita coisa interessante que jamais, né, se a gente falar isso hoje, alguém fala assim, não, isso é quase impossível. Mas não é, isso aconteceu, né? E o Sosvaldo, nesse mandato de Sosvaldo, teve muitos shows, no ginásio de esporte principalmente, né? Quando vinha vários artistas, né? E eu lembro de um que eu peguei na mão da Cláudia Raia, lá no ginásio de esporte. Fiquei sem lavar a mão uma semana, tá? Justamente. O Cláudio, só fechando essa parte do estádio aí, só para mostrar a sensibilidade do seu pai, como prefeito na época, em termos de fazer aquilo que precisava ser feito. Porque até ele não era assim muito amante do esporte, ele não praticava esporte, ele não era assim muito fanático por esporte. Mas ele fez porque sabia que era uma coisa que a população, parte da população, gostava e precisava, né? Ele sabia captar a necessidade da população, que o povo gostava, que o povo queria, você entendeu? Então, era nessa conversa, nesse tete-a-tete com as pessoas, que ele conseguia absorver essa situação toda e falar, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. É desse jeito. Muito bem. Nós vamos comentar aqui rapidamente sobre um episódio que aconteceu também no governo do seu Sosvaldo Lag. Esse é um episódio que tem muitos segmentos da sociedade que não gostam de relembrar, sabe? Não gostam de relembrar porque foi um episódio que não deu certo, mas nós temos que registrar para a história, deixar aqui registrado, porque não deixou de ter sido um grande trabalho do seu Sosvaldo Lag dentro desse trabalho, que foi lutar pela emancipação do entreposto da Coopervale que nós tínhamos aqui, passar a ser independente, conquistar a independência da cooperativa Cevale, ficar para nós aqui, não ficarmos mais dependendo de Palotina. E se dependesse do seu Oswaldo na época, teria se conseguido o intento, mas acabou não dando certo. E o que você podia acrescentar, Cláudio, nesse episódio? Foi ruim não ter dado certo ou foi bom não ter dado certo? Olha, naquela época se plantava muito algodão aqui, né? Então tinha essa questão da algodoeira e tal, e tudo era levado para Palotina, né? Então tudo... E após esse episódio do desmembramento, dessa situação toda que deu
um fuzuê danado na época, o pessoal lá de Palotina começou a ver também Assis, como era o maior entreposto da cooperativa, começou a ver com outros olhos, principalmente a partir de que o Lang assumiu a presidência com uma cabeça mais com outra visão. E eu me lembro bem que uma das coisas que se brigava muito, meu pai tinha o seu Juca e mais um filho dele e tal, que era só correndo na busca do ICMS, porque acabava indo muito ICMS de Assis para lá, né? E quando o Lang assumiu, começou a mudar essa questão do ICMS, e aí isso, o ICMS começou a ser gerado direto na granja, na fonte ali. Isso veio mudar. Nesse sentido. Então, no fim, se tivesse acontecido seria bom, mas hoje convive bem. Eu acho que hoje já se convive bem e virou uma só cooperativa. Hoje a briga é outra. A briga da Cevale com a Coamo, por exemplo, que vem invadir o espaço deles aqui. Então é briga de gente grande agora. Mas, na época, foi um movimento interessante. Não, foi interessante. Nelson, sabe o que eu pergunto? A mesma pergunta que eu falei para você. Se foi bom não ter acontecido ou se seria melhor que tivesse acontecido a independência. O Cláudio colocou um adendo aqui que eu não tinha pensado nisso aí. Que com aquele movimento, o nosso entreposto passou a ser olhado com mais respeito. Com bem mais respeito, com bem mais valor, sem dúvida. Mas eu, Nelson, não sei se você vai concordar com o meu ponto de vista, eu quero que você dê o seu ponto de vista. Eu, como sempre achei que Assis Chateaubriand é uma cidade de pessoas assim, de características mais individualistas, não de união, não de unidade, né? E eu acho que se a Cevale tivesse caído na mão de Assis Chateaubriand, não teria tido o mesmo futuro que a Cevale tem hoje aqui, porque ficou provado que a Assis não tem assim o feeling, não tem o DNA do cooperativismo. Tanto é que nós tivemos uma grande chance quando faliu a Cotia e deu no que deu, teve que vender para a Cevale. Eu acho que não teria sido bom para a Assis se tivesse acontecido o desmembramento. Não sei a sua opinião. Bom, eu quero dizer o seguinte, vamos dividir em duas etapas. A Cevale antes do Lang e após o Lang. Então, o que ocorria na época? Ocorria o seguinte, que a Cevale, como pegou... A Coopervale, a Coopervale pegou o entreposto de Assis, na época, a diretoria antiga da Cevale, vamos ser claros aqui, ele deixava a desejar. Investia, os investimentos era tudo direcionado à Palotina, e isso começou a criar um desconforto nos agricultores de Assis Chateaubriand, porque nós começamos a perceber que nós era a capital do trigo, nós era a capital do soja, nós era a capital do milho, nós produzia mais feijão, aqui nós produzia. Capital do hortelã. Então é o seguinte, o algodão, tudo isso aí. Então o que ocorria? Os agricultores começaram a pressionar. Houve uma pressão que até surgiu um movimento, né, de uma tentativa de separar. Isso foi muito importante, essa tentativa. Não deu certo, não separou, porque a Assembleia que decidia isso, e eles fizeram uma Assembleia e não foi aprovado. E até porque muitos associados de Assis não votou pela emancipação. Não, sim, porque justamente, claro, teve muito, mas uma grande parte... Aí o Oswaldo, como prefeito, ele tinha que tomar uma posição também. Ele tinha que defender o município. E o Cláudio foi muito claro quando falou do problema do ICMS. Até então, quando assumiu o Lang, as coisas começaram a mudar. Tanto é que hoje, um grande divisor do nosso aqui, que dá ICMS para Assis, é o problema dos aviários. Então, ele implantou, como quando construiu em Palotina o frigorífico, ele direcionou, por exemplo, Terra Roxa, os frigoríficos levam o ICM, nós ficamos com o nosso ICM, você está entendendo? E o Lang, tanto é que vamos deixar bem claro, hoje as propriedades do Lang é tudo no município de Assis Chateaubriand.
É verdade. Certo? Então, hoje nós podemos falar assim, foi bom que continuou com a Cevale, porque hoje nós temos um hipermercado aqui que dá orgulho para todo, né? Inveja para toda a região, né? Nós temos aí a fecularia, nós temos, né, um investimento muito grande também agora, juntando com a Agropar de armazenamento da Cevale, né, um dos maiores da região, e temos a Frimeza, que faz parte desse consórcio, que teve o dedinho no Lang também. Não é dedinho, não. Teve a mão do Lang lá, teve a mão do Lang lá. A mão dele, para que esse Então, hoje nós temos aqui, dizer assim, nós temos a obrigação de ficar feliz e de sorrir e dizer o seguinte, graças a Deus, aquele transtorno que nós passamos no passado virou tudo em alegria e benefício para nosso município. Cláudio, tem alguma coisa a acrescentar? Só para a gente confirmar aqui, que não é só o dedinho do Lang que está aí na vinha da Frimeza, está a mão e as duas mãos e os braços do Lang. Por quê? Pouca gente sabe que essa área onde está hoje a Frimeza era uma área, pelo fato do Lang ter a sua propriedade aqui em Assis e lá naquela região, era uma área que o Lang estava de olho para colocar o segundo frigorífico da Cevale. Ele estava de olho. Era uma área, ele falou, meu Deus, eu estava segurando para nós. Mas quando estava sendo feita praticamente a última reunião da diretoria da Frimeza ali em Vila Nova, quando o Lang percebeu que o pessoal ia bater o martelo numa área do município de Toledo, ali no distrito de Vila Nova, quando ele percebeu, o que ele fez? Ele suspendeu a reunião, chamou a diretoria da Frimeza e explicou o caso, gente. Tem 2 rios. E eu não tinha falado ainda, mas a Xixa Dobrando tem uma área assim, que o fator fundamental é o que vocês querem, é água. Ela está no meio de 2 mananciais de água. Aí eles foram lá, suspenderam a reunião lá em Vila Nova, deixaram para dar continuidade depois. E naquele mesmo dia, o Lang trouxe eles aqui em Assis para eles conhecerem essa área. Quando eles conheceram, já um deles lá, um dos diretores, foi o seu Elias, falou que chega, não tem mais Vila Nova, encerrou Vila Nova, vai ser aqui a Frimeza. Então você vê como, se não é o desprendimento do Lang, a Frimeza estaria hoje em Vila Nova, no município de Toledo. Sim. Só para confirmar essa. Eu só simplesmente citei o dedinho para não dizer assim, graças a ele. Né? Então, Cláudio, aproveitar, ainda dentro desse tema aí de que nós não temos muito DNA para o cooperativismo da Chateaubriand. Você teve um período na Agropar. A Agropar pegou uma herança já montada da Cotia. Por que não foi para frente a Agropar? Foi por má administração ou foi por falta de cooperação dos próprios agricultores da Chateaubriand? Não, bom, primeiro que é uma concorrência pesada, concorrer com a Cevale e com a Coamo aqui também no município, você bate de frente. Se você não industrializa teu produto, você não tem condições de industrializar seu produto, você não consegue concorrer no mercado. Padronizar cereais hoje não mantém cooperativa de pé. Tanto é que você pode ver que todas as cooperativas passaram para a área industrial, que é o que dá o valor agregado no produto. Você tem que transformar o soja, o milho, em carne, ou transformar em óleo, ou transformar em alguma coisa. Tanto é que hoje diminuiu muito a exportação direta para o porto de Paranaguá de cereais, não vai mais quase cereais para lá. O que vai é frango, o que vai é porco, suíno, o que vai é o produto acabado, né? Então isso daí ficou difícil de se manter uma cooperativa. Eu e o Nelson somos fundadores da Agropar, lembra na época? Em 20 associados, né? 32 associados nós éramos. Mas era uma coisa que era necessária na época para salvar a situação que a Cotia tinha deixado. E foi bom na época, precisava fazer aquilo. Foi bom na época, né? Lógico. Acontece o seguinte, era caso de vida ou morte, porque o valor, o volume de produtos agrícolas e de dinheiro, porque a Cotia tinha entrado no campo financeiro,
né, pagando o dobro que os bancos pagavam de juro, o pessoal vendia caminhão, vendia terreno, vendia sítio, vendia e aplicava na Cotia. E quando nós deu por fé, a Cotia tinha quebrado. E daí? Para você ter uma ideia, foi recuperado dos valores que tinham lá dentro 85%. Só não recuperou mais porque alguns teimaram em não entrar no movimento. Eu lembro que naquele período a atuação do Bretas foi importante, né? Foi muito importante. Muito importante. A atuação do Dr. Bolívar Bretas. De toda a comissão, né, que se formou. Foi uma comissão ali de várias pessoas, né? O Cláudio estava na linha de frente, com os normal. dados, né, todo dia passando o relatório. E uma coisa muito importante que houve, né, Cláudio, foi a coragem dos agricultores, Sim. porque a coragem até forçada, né? Porque se o cara não entra naquela briga, entra, perde, né? perde tudo, né? Exatamente. E nós salvamos, eu acho que perdemos uma base de 10% na parte financeira, e aí é o que o Cláudio falou. E alguns que não aderiram, né? Você está entendendo? E nós tivemos aí a participação do Bretas, né, que através do seu trabalho, ele conseguiu que o juiz liberasse a venda da Cotia de Encantado e de Bragantina para somar, porque só os produtos não dava. Aí nós vendemos essas duas partes e repartimos o dinheiro entre os associados. Bom, eu disse que você quer passar uma regra nesse assunto aí, então eu quero deixar bem claro para que não fique dúvida. Porque eu confesso para vocês dois, que eu tinha um pouco de dúvida do não sucesso da Agropar por uma questão de gestão e também por uma própria questão de falta de espírito cooperativo no associado. Mas pelo que o Cláudio está colocando aqui, não foi nada disso, né? Não é foi, isso, foi, né? foi circunstâncias mesmo, né? Não se sustenta. Embora nós temos uma população de Chateaubriand que não é cooperativista por natureza. A mistura de pessoas é diferente dos italianos, dos gaúchos, dos que moram nessas outras regiões. Mas a grande dificuldade é não ter capital para conseguir criar indústrias e aí se manter no mercado. Quantas quebraram sem indústria? Você endossa as palavras do Cláudio? O fechamento da Agropar, vender para a Cevale, foi por falta de competitividade e não poder industrializar? Em parte, sim. Em outra parte, eu Você acha que faltou gestão? Né? Então vamos fechar aqui esse bloco da independência nossa com a Cevale, aquele movimento. Que aquele movimento, o que acabou acontecendo? Que o Cláudio falou, foi bom porque a Chateaubriand passou o serviço de uma outra forma e, para nossa sorte, logo em seguida o Fábio Rosso saiu, entrou o Lang, que deu uma outra cara para a cooperativa, mas nós não podemos esquecer que aqueles mesmos que permitiram acontecer a Assembleia, que eu acho que o grande erro foi do Fábio Rosso, que ele não poderia ter permitido acontecer a Assembleia, ele foi frouxo, né? E acabou acontecendo a Assembleia. Mas aqueles mesmos que deixou acontecer a Assembleia, acabou expulsando 11 associados desse Chateaubriand da cooperativa. Eu sou deles. O Cláudio Lag é um deles, o Michelito era um deles, o Orlando Vogue, eu me lembro que era um deles. Bom, eu me lembro de 11 que foram expulsos da Coopervale naquele período. Dr. Mauro. Eu sei que era 11. E esses 11, eu acho que quase todos eles fundaram a Cooperativa União, a Cerealista União, que funcionava aqui no prédio do Jornal Regional. Esse prédio aqui, ele tem uma estrutura muito boa. Embaixo tem até um porão aqui, porque usava para descarregar caminhão e tudo. Então, e depois também fechou a Cerealista União, que foi aonde eu falo para você, Cláudio, que mais uma vez faltou o espírito cooperativista, que foi mais uma coisa de unidade, de fazer junto, que não deu certo do Chateaubriand, como não deu a Factory, como não deu a cooperativa dos Boia Fria do Chateaubriand, e como não deu certo tantas outras coisas que foi iniciada em gente. A Copemac também? A Copemac. Eu acho que até hoje o único que deu certo foi o Cicobi. E está sendo um grande orgulho para o Chateaubriand, né? Então, só para fechar esse quadro, o desfecho daquela Assembleia para tornar-se Chateaubriand independente da Coopervale naquele tempo. Quer fechar? Fechado. Fechado? Fechado o assunto? Certo. Então tá. Bom, nós vamos agora aqui mostrar para os nossos seguidores que em 86 a Chateaubriand
lançou 5 candidatos a deputado estadual e um a deputado federal. Vamos lá, para deputado estadual. Primeiro, Edilson Alencar Barbosa, com 17.123 votos, ficou na primeira suplência. O Edilson fez mais votos do que na primeira vez, que fez 16 mil e pouco, mas só que na primeira vez ele se elegeu, e nessa, com 17, ele ficou primeiro suplente, assumiu uma carteira no Banestado. Luiz Amaral, MDB, 9.366 votos. José Costa, PDS, 8.907 votos. Wilson Reis, doutor Wilson Reis, PDT, 1.937 votos. Arnaldo Lulu, PT, 479 votos. E Ademir Brito, do PDT, fez 4.076 votos para deputado federal, seguido do Nelton Fried, 4.012. E o Nelton, na soma, fez 73 mil votos, que foi eleito naquele ano. E o Matheus Iense, que fez 981 votos em Assis, da Assembleia de Deus, fez 79.792 votos na soma total. O Nelton e o Matheus foram eleitos deputados. E o Nelton, naquele ano, foi considerado o melhor deputado da Constituinte. Né, Cláudio? Você acompanhou, né? É. Foi, o Nelson era de Toledo, né? É. E foi um nome assim que despontou na época, né? Foi um nome forte aí na região. Tá, Cláudio, ainda com a votação desses 5 candidatos aqui, a maioria deles não queria ser deputado, queria ser candidato a prefeito na eleição seguinte, né? Eu creio que sim, né? Aquele vamos lançar para ver o que dá, né? E para marcar território, igual tem hoje um monte de candidato a presidente da República aí, que é só para ver se acha um espaço depois para alguma coisa, né? Que é a grande maioria, né? Faz isso. Sua opinião, Nelson? Só faltou o Nelson aí, deputado, né, Nelson? Acontece o seguinte, tem muitos que se lançam candidato a deputado para ficar na evidência política, né? Se preparando para a próxima, coisa parecida, porque, na verdade, o candidato ele tem uma noção se ele tem possibilidade de ganhar a eleição ou não, né? Por exemplo, o teu caso, do caso do Ademir aqui, nosso amigo, ele saiu candidato até para chamar a atenção da classe política de Assis Chateaubriand, né? Porque tinha muita gente que tinha potencial para se eleger, tanto que inspirou depois o Moacir Miqueleto, que, né, virou uma expressão nacional. Sua opinião, Cláudio. Eu me lembro até que, na época, a minha votação foi um pouco baixa, foi praticamente pau a pau com o Nelton ali, porque seu pai tinha muita força, né? E o seu pai, ele não quis trocar o certo pelo duvidoso, né? Exatamente. Porque o que acontece com a maior parte dos prefeitos, que às vezes tem vontade de apoiar o candidato local, mas ele vai abrir mão de um cara que já é deputado e depois aí como é que ele fica para tocar a prefeitura? Então, essa dificuldade sempre os candidatos vão ter. Olha que eu fui para federal, não deu certo, depois o Miqueleto veio, ele falava que a minha candidatura tinha inspirado ele a criar coragem, sabe, de ser candidato. Mas ele estava num patamar bem diferente do meu, porque ele estava defendendo uma bandeira. Eu defendia a Chateaubriand, a nossa região. Ele defendia uma bandeira que era a bandeira da agricultura. Então foi bem mais fácil. Mas assim mesmo, as 2 primeiras eleições ele não se elegeu. Ele ficou na suplência, foi assumir algum tempo depois, né? Então, e se vê que para estadual, eu coloco essa posição aqui, né, para que todo mundo que tem vontade de ser candidato a deputado estadual tem que saber que é muito difícil. Olha, que depois que o Edilson Alencar, com 17 mil votos, com um monte de voto fora de Assis Chateaubriand, não conseguiu se eleger. De lá para cá, passamos anos e anos tentando. Esse dia nós comentamos, né, Nelson? Eu tentei uma vez, o Zezinho tentou, o Coito tentou, o Amaral tentou, o Zé Costa tentou, a mulher do Zé Costa tentou, a Fátima tentou, o Ari Noel tentou, o Joaquim do Banco do Brasil tentou. Ó, quantos tentaram? Nós só fomos eleger um deputado agora, recentemente, com o Marcelo Miqueleto. Mas assim mesmo, ele fez aqui em Assis perto de 14, 15 mil votos, mas para se eleger ele teve que fazer 43 mil votos e ainda ficou o último da sua chapa. Ele fez 46 mil votos, uma boa votação, mas o Marcelo Miqueleto foi o último a entrar
na sua chapa. Foi o quinto a entrar. Então você vê como que é difícil. Né? Você sabe, a eleição de deputado, tanto estadual quanto federal, é um negócio complicado porque o cara tem que ter uma base, ele tem que ter um trabalho. Por exemplo, você citando Moacir Miqueleto, ele tinha um trabalho, uma ligação com as cooperativas. Ele fechou um apoio das cooperativas para defender um nome. E sindicatos. Existem sindicatos, exatamente, cooperativas e sindicatos. Que é difícil você, daqui de Assis, se lançar candidato para pegar voto dos municípios vizinhos. Quem te conhece nos outros municípios? Quem sabe o que você já fez para os outros municípios? Então é um negócio complicado. A eleição de vereador também é assim. Se você não tiver um reduto, se você não tiver um lugar... Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom. Senão você não se elege. Quatro eleições, com a média de votos, na casa de 600 votos, 700 votos, porque o Nelson não tinha uma base, o Nelson não tinha um distrito, ele tinha um trabalho feito da agricultura, o Sarlito tinha um trabalho feito no esporte, mas para ficar 4 mandatos, Nelson, tinha que ser bom. A sua opinião também sobre esse candidato Não, deputado? primeiro eu quero falar sobre o Miqueleto. O Miqueleto, para a primeira eleição, ele não conseguiu voto para se eleger, né? Ele assumiu com vagas que foi aberta, acho que... Depois, né? Depois, para ele assumir. Aí ele assumiu, acho que uns 2 anos de deputado federal, ele teve espaço para fazer uma campanha, e aí ele Não, ficou surpreendendo de novo. Ele ficou surpreso 2 vezes. 2 vezes. Que morreu um japonês. O Guido, o japonês. Então, tem que ter um trabalho já grande em vários municípios, em várias regiões, senão você não consegue. Existe, né? Estão cortando, depois você compreende. Existe algumas exceções, mas são muito raras. Eu vou citar aqui as exceções. Em função da legenda, o que acontece? Muitos saem candidato a deputado achando que ele, às vezes, até com 15 mil votos, 8 mil votos, pode se eleger, em função de pegar um partido pequeno, um partido que não tem estrela, né? E na soma da legenda, por exemplo, foi o caso, quando o Coit saiu candidato a deputado, ele saiu num partido pequeno, ele saiu no PSC, e junto com ele saiu o Joselito Canto, de Ibiratã, você lembra? Né? Radialista, Joselito Canto, que era radialista lá em Ponta Grossa. Então eu me lembro que ele ficava, como é que está o Coit? Como é que está o Coit aí? Ele queria saber que o Coit estava, o Coit, Joselito, mais uns 2, 3 que estavam na chance de ocupar a única cadeira que pudesse, porventura, ser feita. E acabou o PSC fazendo uma cadeira que foi para o Joselito, que fez um pouquinho mais de voto do que o Coit. E tem outros casos também que os caras vão na esteira de um muito bem votado. Acontece isso aí, um super votado leva 3, 4, 5 juntos. Bem menos votado que outros até. Por exemplo, a minha eleição, interessante aqui, eu fiquei o primeiro suplente do PDT. E o PDT só fez uma cadeira, Ayrton Cordeiro. Ayrton Cordeiro. Jornalista. Ele era um jornalista. Jornalista em Curitiba. Mas o PDT, com 3 mil votos a mais, faria 2. Né? Eu fiz 4. Eu falo aqui, se eu tivesse feito 3 mil a mais, que é quem assistia voto para isso, né, eu tinha ocupado a segunda vaga. Eu tinha sido eleito deputado federal em 86, com 7 mil votos. 7 mil votos. Né? Correto. Então foi uma coisa que não deu certo, mas poderia ter dado certo. Tinha motivo para dar certo. Né? Bom, na época, para o Senado, o José Richa, MDB, com 1.940.047 votos. O Afonso Camargo, PDS, 1.362 votos. E os dois foram eleitos, que tinha 2 vagas, né? Os dois foram. Agora, para governador, uma coisa também que me prejudicou bastante, que se eu sair candidato com Álvaro Dias, né? Mas como eu fui pelo PDT, um partido pequeno e tal, na época eu saí com o Alencar Furtado. O Álvaro Dias fez 2.347.793.000 votos. O Alencar Furtado fez 797, não chegou a 1 milhão. Né? Aí o Álvaro foi eleito governador maciçamente. E foi uma das coisas também que eu acho que se eu tivesse com o Álvaro Dias, poderia ter melhorado pelo menos um pouquinho. Né? Mas vocês concordam que há essas exceções também, né? Sim, com certeza. Sim, tem. Ademir,
Nós temos deputados federais aí, eu acho que hoje nessa legislatura, com 500 e poucos votos, né? Porque... teve também. Exatamente. Então, o cara, a questão de sair candidato, né? Por que a Ninoel, o pessoal aí, muitos aí se jogou, o Arnaldo Lulu, né? Teve 400 e poucos votos. Mas correu o risco de, até com 400 e poucos votos, ele entrar. Entrar na chapa, né? Entrar na chapa. Muito bem. Então, nós chegamos ao final do 19º capítulo do programa Nossa História, que já há algumas semanas nós estamos contando a história política de Assis Chateaubriand. Contamos o primeiro vereador, o primeiro prefeito nomeado, o primeiro prefeito eleito, o segundo prefeito eleito, depois foi a administração do Coito e hoje a administração do senhor Oswaldo Lag. E, por ironia do destino, eu disse na abertura desse programa aqui, que depois do Coito ter passado uma rasteira no seu Oswaldo, tirando ele do páreo como candidato, teve que entregar a chave para o seu Oswaldo. E por ironia do destino, o seu Oswaldo teve que devolver a chave para o Coito Dodo na eleição seguinte. Então, no próximo capítulo, no 20º capítulo, nós vamos estar aqui narrando o segundo mandato do prefeito Coito Dodo, que foi um dos piores mandatos da história dos prefeitos de Assis Chateaubriand. Então, nós queremos agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Quero deixar a palavra para o Cláudio. Eu até cometi uma gafe de não deixar você cumprimentar no começo, dar seu bom dia, né? Acabei entrando no assunto aqui, desculpa. Seus cumprimentos aos nossos seguidores. Né? A casa aqui é sua, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Fique à vontade. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui relatando um pouco da história, as coisas que a gente mais se lembra, assim, e é algo que, assim, que os jovens atuais não conhecem a história da cidade, do município, e precisa que um programa desse traga à tona. E é importante, porque um lugar sem história não existe, não vive, né? Então é interessante saber o que aconteceu no passado para que a gente possa hoje viver no presente e não cometer erros do futuro também. Né? É importante, sim, ter um conhecimento da cidade que a gente mora, da cidade onde a gente vive, o que os primeiros moradores fizeram, lutaram, trabalharam para conquistar essa cidade bonita que nós temos aqui hoje, muito progressista e muito boa para se morar. Muito obrigado, Cláudio, por atender o nosso convite. E em outras oportunidades estaremos convidando você de novo para participar aqui do programa Nossa História. Nelson Boiago, mais uma vez, meu companheiro, meu irmão, muito obrigado pela sua presença e mais uma vez foi uma contribuição valiosa a sua participação aqui contando a história política do governo de seu Oswaldo Lag, do qual você também fez parte. Sim, eu fico bastante feliz, contente e que a população, as pessoas que ouvem, eu sei que são um número bem grande, que assiste, está gostando, está elogiando. Dizer que as pessoas aí que não conheciam o Cláudio, né? O Cláudio faz parte da história de Assis, ele é filho do seu Oswaldo Lag, um dos melhor prefeitos da história de Assis, né? Uma pessoa que participou, ele já foi colunista de jornal, ele já, né, ele contou aqui, né, que trabalhou na Agropar, ele Verde Vale Clube, prefeitura. Então o Cláudio, ele tem um conhecimento muito grande da história de Assis, embora ele seja bem mais novo do que eu e o Ademir, né? Ele tá aí com 60 anos agora e esses 60 anos dele, né? É bastante porque ele é bastante ativo, né? Ele tem uma atividade assim muito grande, ele é uma pessoa que lê bastante, assiste, né? Ele conhece a história da política de Assis, do Brasil, do Estado. O Cláudio é uma pessoa bem importante nesse contexto todo político. Então, Cláudio, foi um prazer estar junto contigo, né? E a gente acaba aprendendo muito com você também. Certo? E, mais uma vez, quero agradecer aqui mais uma vez o Ademir, né, por esse convite e dizer a todos que esperamos que Deus me dê saúde aí para que na próxima eu esteja aqui novamente, né, colaborando, né,
colaborando e tentando levar as pessoas que aqui chegaram, né, que recém chegaram, as pessoas que, né, aos jovens que ainda não conhecem a história, que, como o Cláudio disse, um município, uma cidade sem história não é nada. Então, temos que ter a história, e a nossa história é muito bonita. É uma história diferenciada da maior parte do município do Paraná. Muito obrigado mais uma vez, Nelson. Vamos aqui os nossos agradecimentos à CEPAIM, internet banda larga, telefonia fixa, a internet que funciona, não lhe dá dor de cabeça. Se você quer uma internet que não te dê problema, contrate o serviço da CEPAIM. Você está vendo aqui a qualidade da nossa transmissão, é a qualidade CEPAIM. O nosso muito obrigado à Casa do Retalho, ao Dena de saudosa memória, Casa do Retalho que veste Ademir, e que a sua esposa, junto com a dona Maria Gouveia, continua lá mantendo a Casa do Retalho, uma empresa de pai para filhos. O nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, a Cevale, a Agrícola Silote, ao Supermercado Estela Assis Jesuíta em Formosa, a Solsten Energia Solar, agora também com filial no Mato Grosso, e ao Departamento de Cultura e Educação do município de Assis Chateau Branco, que são os nossos apoiadores. Nosso muito obrigado mais uma vez ao meu editor, o Guilherme, que é o homem que faz a TV que você não vê, é o Coringa nosso aqui. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria, sempre por perto, sempre apoiando. Assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A tecnologia mudou tudo o que fazemos e moldou o que somos. Hoje, desfrutamos de mais conforto, produzimos muito mais, chegamos muito mais longe. Mas ainda estamos apenas no começo. A evolução das sociedades tende a acontecer de maneira cada vez mais rápida, com novos equipamentos e cada vez mais tecnologia empregada no campo, nas empresas e nas residências. Lado a lado com o avanço tecnológico está a fonte de geração de eletricidade mais limpa e sustentável de todo o planeta, a energia solar. O mundo mudou, as pessoas mudaram. O presente momento exige investimentos de rentabilidade garantida e que gerem o mínimo de impacto ambiental possível.
Afinal, investir em energia solar é confiar em um mundo mais próspero para nossos filhos e gerações futuras. Nós, da Solsten, oferecemos tudo isso para você. Você que deseja transformar seu empreendimento, aumentar os resultados da sua produção e valorizar o seu imóvel. Nossa equipe desenvolve projetos com qualidade e confiança, valores que nunca poderão ser deixados no passado. Juntos, vamos construir um mundo mais eficiente com a nossa energia. Solsten, energia solar.